Geraldo, dia! cara, que prazer estar falando com você. Puxa, que bom, Geraldo. Bom dia, Tá cara. bom, Tudo bem? mano? Tudo ótimo, você? Que prazer falar com vocês. Eu tô sempre Nossa, bem, sempre otimamente bem. eu sei mesmo. Eu acho que isso é uma das suas características principais, viu, Geraldo? Você Olha, sabe eu vou que dizer uma coisa para você. O cara começa o dia, as pessoas precisam resgatar isso, tá? Você começa o dia, eu faço esse exercício naturalmente desde os meus 5 anos de idade. Eu aprendi com a minha mentora, com a mãe. Olha, você levanta de manhã, percebe que o dia começou, você ganhou o privilégio desse diamante que é insubstituível e que não tem plano B, é único, né? E aí você percebe que você está por aqui. Você ganhou a oportunidade e você não agradece. Cara, as pessoas levantam de manhã e acham motivo para dizer que está difícil. Difícil? O que você chama de difícil? O difícil era você continuar. Você está aqui. Então você já venceu. Você já é vencedor. Nascer é a primeira experiência quando você nasce. A quantidade de luta que você tem para você ser o cara que vai ser fecundado. Aí você foi fecundado. Nasceu. Agora, o que você precisa? De mais um dia para continuar. E o tempo passou, passou-se muitos dias, e agora você continua precisando da mesma coisa, que aconteça mais um dia. E aí o dia acontece para você de manhã, e as pessoas ainda não tiveram a grandeza de agradecer. olha, não dava para fazer uma apresentação melhor sobre você, porque mais do que a gente conseguiu construir na vida, eu acho que o que tem dentro de cada um de nós, Geraldo, é o que realmente se torna nosso cartão de visitas. Então, sinta-se apresentado, porque eu acho você Gratidão! exatamente esse cara que você falou. Poderia te apresentar como brasileiro, como um cara que nasceu e cresceu numa favela, como um cara que catou lixo, que sacou carvão, que perdeu a mãe muito cedo, mas eu acho que a tua apresentação deve vir da sua maior virtude, que é essa alegria de viver, um cara que gosta da vida e está sempre com um sorriso no rosto, e isso é contagiante. É como tua filha diz, né? Ele é insuportavelmente feliz, e acho que é suportavelmente feliz, porque felicidade só se multiplica. Obrigado pelo teu tempo, Geraldo. Álvaro, olha, a apresentação para mim, aí falava assim, quem é você? Eu falo para você, um brasileiro feliz. Aí o cara fala, mas Olha, você é empreendedor? Sim, como você. Mas como eu? Eu estou querendo empreender. Eu falei, não, você já é empreendedor. Como eu sou empreendedor da vida. Porque o empreendedorismo tem tudo a ver com criar benefício em prol do outro. Porque o que você ensina e me ensina muito bem é empreender a parte técnica. Mas para que isso aconteça, o objetivo, o propósito principal sempre é servir alguém. Então, se você vai servir alguém, se você está empreendendo para poder servir alguém, isso significa que o empreendedor nato, ele já nasce servindo. A sua mãe é uma empreendedora. Ela lava a louça, ela fica em casa, ela arruma roupa, ela não tem um trabalho fora. Isso não quer dizer que ela não é empreendedora. Porque o empreender, no meu ponto de vista, ele começa quando você se determina no propósito de auxiliar alguém, de fazer por alguém. Porque se você empreender e o objetivo não for atender uma pessoa, então qual que é o objetivo do empreendedorismo? Empreender não é gerar oportunidade, não é perfeito. produzir, não é fazer diferença para impactar a vida de mais alguém. Então, para você empreender, você não precisa, no primeiro momento, do meu ponto de vista, necessariamente ter uma startup, ter um CNPJ. Você precisa ter atitude, comportamento de dono, porque você é o dono da sua trajetória, da sua vida. Comportamento de dono, atitude, propósito. Não é de onde você vê onde você está, onde você quer chegar. E não terceirizar entendendo que o problema não é seu. O problema é seu sim, tá? Então, ou seja, você é responsável pela sua existência. Aliás, alguém te deu a oportunidade da vida. Agora, a responsabilidade pela sua existência é sua. Para de terceirizar e você vai assumir a responsabilidade, aí você começa a empreender. Então, quando as pessoas falam assim, mas você empreende Deus de pequenininho? Sim, eu empreendo Deus de pequenininho. Com 8 anos de idade. Por que eu fui empreender? Eu queria ser importante. Eu Olha achava só. lindo as pessoas serem importantes. Quando a minha mãe faleceu, eu queria continuar sendo importante, porque eu era importante para ela. Eu queria ser importante para outras pessoas além da mãe. Então, como é que eu me senti para ser importante? Como minha família era muito pobrezinha, não tinha recurso material, eu fui arrumar um trabalho, porque com o trabalho eu conseguia já fazer diferença na estrutura familiar. Eu já conseguia contribuir, já conseguia ser locomotivo, eu já puxava. Aquilo, para mim, me dava um grau, uma sensação de segurança e de importância tão grande. Então, cara, o que eu busco o tempo todo no meu propósito? Ser importante. O que é ser importante para mim? É quando você consegue fazer diferença para ajudar mais alguém.
Perfeito. Como começar do zero, Geraldo? Olha, como começar do zero? Não tenho Começando. dinheiro, não tenho... Como começar? Precisa de você, você precisa querer. Você precisa ter uma determinação muito grande e aceitar o que tem para hoje. Às vezes você já se formou, ou você, às vezes você nem estudou, mas às vezes você se formou. Não faz diferença o seu grau de escolaridade. O que faz diferença é o propósito. Para onde é que você quer ir? Olha, hoje eu não tenho nem para onde ir. Cara, se você sair de manhã determinado a fazer alguma coisa, sair de porta em porta, pedindo uma oportunidade de levar um pão para casa, alguém vai fazer um teste com você. Ah, então, lava aquele quintal, arruma aquele jardim que eu te dou o dinheiro do pão para casa. Se você tiver humildade de fazer isso, procurar uma oportunidade para ter o que fazer durante o dia, essa mesma pessoa que te deu uma areia para guardar, um tijolo para poder guardar, uma limpeza para fazer, no dia seguinte, a hora que ela perceber que é de verdade, que você está com muita boa vontade e você só quer uma oportunidade, gente, ninguém resiste a esse tipo de pedido quando é de verdade. Oportunidade. Olha. Quando você busca emprego, busca o que fazer, busca empreender, quer fazer alguma coisa, você começa a fazer planejamento, sai de manhã e vai ver o que tem pela frente. Não dá para planejar se você vai começar do zero. Começar do zero planejando, não. Você começa do zero agindo, fazendo alguma coisa, ajudando alguém. Aí, depois que você tem o que fazer, aí você pode desenvolver, você pode planejar, você pode ver como é que você melhora aquilo que deram para você fazer. Mas primeiro você precisa ter a atitude de começar. Começar onde? Onde você está. Ah, você é engenheiro. Então, mas para engenheiro hoje não tem, mas tem para ajudante de mestre de obra, serve? Se você tiver essa grandeza, é por aí que você começa, tá? O zero sai de cena a hora que você dá o primeiro passo. Na atitude, no querer, no realmente ter a determinação de querer começar. As pessoas querem começar, mas eles querem alguma coisa no perfil deles. Como assim? Você tem perfil, velho? Você quer começar? Você não está no zero. Se você está no zero, começar do zero, não pode ter perfil. O zero é zero. O perfil é aquilo que tem para hoje, filho. Aí você pega aquilo que tem para hoje e começa a fazer. Aí você vai perceber, mas o cara lá é bravo, o chefe exige muito. É trabalho escravo. Pagam só tanto, trabalha 12 horas por dia. Ei, volta lá. Você não queria começar? Se você tiver grandeza para começar nesse cenário, você vai perceber por que as pessoas saem do país. As pessoas saem do país, vão para a Ásia, vão para a América do Norte, e aí quando chega lá, eles aceitam qualquer parada. Serviço não é nem secundário, é terciário, que é para fazer limpeza, lá fazendo... Não é vergonhoso esse serviço, mas é sempre serviço que aquelas pessoas daquela comunidade não querem fazer. Aí, não importa o seu grau de escolaridade, a sua formação, você chega lá, você é imigrante, você é serviçal. Eles te dão um serviço de serviçal, não tem CLT, você vai trabalhar sem lei trabalhista, você vai ter que ralar, não sei se acha, porque ganhou $1. Faz isso aqui nesse país, sai de manhã, encara qualquer trabalho e trabalha 14 horas por dia, que você não precisa se sujeitar a isso não, você fica rico aqui. Nossa, Geraldo, como eu acredito nisso e que admiração que eu tenho por você, porque essas palavras saindo da tua boca, elas saem com o peso de quem viveu isso na prática. Eu tive uma infância diferente da sua. Eu tive a oportunidade de nascer numa família que meus pais me proveram educação, me proveram a escola, e o empreendedorismo foi nascendo naturalmente, mas toda vez que eu ouço alguém falar dessa maneira, eu acredito exatamente nisso que você está falando. Mas sair da minha boca sai com um peso bem mais leve do que da sua, que teve todo santo dia viver na prática, vivenciar e construir o testemunho em cima disso que você está falando. Que importância isso tem para todo mundo que está ouvindo e talvez buscando um caminho de sucesso pela frente. Que bom que você compartilha isso com todo mundo. Olha, eu faço isso com prazer. Eu sou um brasileiro de coração verde e amarelo e tudo que nós podemos compartilhar do que nós vivemos de bom com outros brasileiros, com outras pessoas, você vai perceber que o melhor que você pode deixar no seu legado para você contribuir é o exemplo daquilo que deu certo para você. Assim você vai melhorando aquilo que você sonha que alguém faça, faz você. Mostra para o outro que você fez e deu certo e se deixa copiar e vai buscar também copiar de alguém aquilo que pode melhorar a sua performance. E quando você falou da classe que você nasceu, da situação que você nasceu, que também nasceram meus filhos, eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas subjugam ou avaliam muito mal pessoas que nascem na sua classe. Porque é o seguinte... Vocês nascem muito mais desprotegidos do que eu, tá? Porque eu tenho vivência, experiência, anticorpos,
tudo lá, na raça. Você não deixaram você pegar isso. Porque o pai já vem e já põe você num cestinho, já põe uma redoma, a mamãe já vem e fala, esse é intocável, é o meu tesouro, e já come. Eles, é da natureza humana. Como eles têm condição, eles não deixam você se expor a buscar anticorpos, porque eles entendem que eles têm condição de te proteger, eles te protegem da natureza humana. Gente, as pessoas que nascem na situação que você nasceu correm muito mais risco de ter fragilidade no futuro, correm muito mais risco de não ter a vivência, de não ter o aprendizado, de faltar anticorpos, porque, por algum motivo, você nasceu numa situação que não permitia que você tivesse que ir para o fundo do poço. O fundo do poço não é um problema. O fundo do poço, para quem vai cedo para lá, aprende cedo que só precisa parar de cavar. Quem não foi para o fundo do poço, que é o caso do Álvaro, gente, ele corre muito mais risco, porque ele às vezes demora para conhecer. E quando conhece o fundo do poço, depois que já nasceu numa situação diferenciada, ele não sabe como é que sai. Ele começa a se apavorar porque ele não conhece aquele buraco. Eu não, eu nasci lá. Então, para mim, é mais fácil. Olha, é mais fácil para o Álvaro? Não. É mais fácil para mim. É mais fácil para os seus filhos? Não, é mais fácil para mim. Então as pessoas se vitimizam dizendo, olha, eu nasci numa situação A, B, C, D, eu não tinha escola, eu não tinha o que comer, a minha mãe morreu cedo, e eu morei um dia debaixo da ponte. Ah, então você teve uma oportunidade real que muita gente não tem, e se você tiver que ir para o fundo do poço agora, você vai entender que você já sabe o caminho. Essas pessoas que não tiveram que passar por isso não sabem. E o risco de verdade você começa a correr quando você tem acesso a coisas que você não consegue mais viver sem, que é a parte material. Aí, de repente, você fica sem, mas você não conhece lá atrás, você não teve a oportunidade de ir para o buraco. Cara, você tem muito mais. Você tem depressão. Cara, quem nasceu debaixo da ponte não tem depressão, não, bem. Não tem tempo para isso, né? Então, por exemplo, gente, não julga. Cada um tem a sua fase, cada um tem os seus problemas, todo mundo tem problema. Cada um tem que administrar, mas não fica comparando com o problema do outro. Não fica achando que para o outro é mais fácil, que para o outro é mais tranquilo. Cara, nós somos semelhantes. Não tem tempos difíceis. Os tempos são diferentes. As pessoas não são complicadas, elas são diferentes. E no empreendedorismo, a hora que você aprende a conviver com as pessoas, conhecer gente, lidar com gente e aprender que as pessoas são boas, só são diferentes, você conquista o primeiro diamante do seu empreendedorismo. Porque tudo que você fizer na vida, você vai precisar de um outro ser. A hora que você aprende a lidar com este ser, você está um passo à frente. Porque serviço, produção, seja lá o que você for fazer, para poder melhorar, para empreender materialmente falando, você precisa de um outro ser do outro lado. A pessoa precisa comprar você primeiro. Como é que a pessoa compra você? Você conhece a pessoa? Você consegue se vender para a pessoa? Porque o empreendedorismo é lidar com pessoas. Não tem como não lidar com pessoas no empreendedorismo. Então, se você aprender a lidar com o ser humano, como é que eu lido com o ser humano, Álvaro? Eu não julgo, eu convivo. Eu entendo que nós somos semelhantes, que todo mundo é uma obra de arte inacabada. Então, quem sou eu para julgar a obra do outro? Nenhum está pronto. Está todo mundo em evolução. Então, muito mais fácil do que julgar, ou avaliar, ou condenar, é conviver. Nós precisamos aprender a conviver com os diferentes. Novo normal é você ser um ser humano melhor, mais conectado, mais amoroso, mais apaixonado pelo que faz, mais empreendedor da vida e fazendo diferença para impactar a vida de outras pessoas. Novo normal, seres humanos melhores que humaniza negócios e empresas. E que oportunidade a gente está tendo de se melhorar com todo esse tempo que a gente está passando com a gente mesmo, né? Isso é muito bom. Geraldo, você quebrou 6 vezes. Pelo menos está lá no que você fala. Eu acho que é isso mesmo, porque eu já ouvi você falar algumas vezes. 3 principais lições dessas 6 quebras. Olha, quantas lições? 3. Primeiro, o que fazer? Acreditar em você e exercer o que todo mundo fala, mas muita gente vacila, a fé. Você não pode deixar de acreditar em você e entender que Deus não sacaneia ninguém. Então, sempre olhe aquele fato como vivência, experiência, aprendizado, anticorpos. E nunca como um negativo. Eu sempre olho como um aprendizado, como positivo. Porque esse é um ponto. Segundo ponto, eu faço uma pergunta para as pessoas, mas eu pergunto a mesma coisa para mim. Quais são os seus valores? Eu quebrei 6 vezes, mas olha que interessante. Eu nunca tive um problema maior que eu. Porque lá atrás, eu já nasci com sucesso, com sorte, com prosperidade, eu já nasci rico.
Ah, mas você não morava na favela, não perdeu a mãe, não trabalhava no lixão? Sim. Mas como assim você nasceu rico? Então, eu só não tinha dinheiro. Isso aí. Qual que é o problema? Então, Perfeito. assim, as pessoas estão misturando. Quando se fala de valores, eu tinha valores. Quando você falou, você quebrou 6 vezes? Não, eu não quebrei, não fali, eu não fracassei 6 vezes. Eu fiquei 6 vezes sem dinheiro. Tá certo. Mas os valores eram muito fortes. Então, ponto 1. Não perca a fé, a determinação e lembra, o Deus que bate aqui é o mesmo que bate aí. Deus não sacaneia ninguém. O que você está vendo no seu caminho não é uma pedra. Ah, é pedra sim, então, mas presta atenção, olha de novo. E você vai perceber que é um degrau, é para subir. Ele jamais colocaria um obstáculo para te impedir. É para subir. Não é para você parar, é para você subir. É uma pedra realmente, mas é um degrau. As pessoas olham pedra como obstáculo. Eu sempre olhei a pedra como degrau, porque Deus não sacaneia ninguém. Então você precisa manter a fé. Segundo, você não andou de bicicleta uma vez? Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Você não chegou até aqui, então se você quebrou agora e não perdeu os seus valores, a bicicleta é a mesma, bem, monta e vai. E agora você sabe até onde estão os buracos. Você já conhece o trajeto, você já andou por ali, você já ganhou uma vez. Ganhar a segunda vez tem que ser mais fácil. Por que tem que ser mais fácil? Porque você já fez. A hora que você busca... Agora, qual que é o segredo? Você foi para o fundo do poço. Quem é que cavou o poço? Aí que está o bicho. As pessoas ficam dizendo que é o governo, que é a economia, que é a Europa, que é o dólar, que é o vizinho, que é o concorrente, que é a crise. Não, bem, quem cavou o poço foi você, idiota. Então, assim, a hora que você assume que o poço é seu, agora sim, você já achou o culpado. Quando você olha para você e aponta o culpado, agora o problema ficou pequeno, porque ele é seu. O grande problema para você sair dessa fase, que é a terceira pergunta que você fez, cara, como é que você sai disso? À medida que você traz para você o problema, você reconhece que ele é seu. Não dá para você sair de uma situação que não é sua. Se você tem um problema e traz ele para você e reconhece que ele é seu, está dado o primeiro passo para você sair, porque o problema passa a ficar menor que você. Então, o terceiro ponto para você sair é assumir a responsabilidade, entender e trazer para você a responsabilidade, que é seu, tá? Ou você foi arrogante, ou você foi prepotente, ou você foi inconsequente, ou você foi descuidado. O problema é seu. Não terceirize o problema, porque aí ele fica pequeno e você consegue começar de novo. A coisa mais linda do mundo que eu acho que é possível, da mesma forma que tem o brilho do dia que as pessoas precisam agradecer, é o privilégio de poder recomeçar. Então não espera quebrar, não. Recomece todos os dias, como se fosse o primeiro dia. E a sua possibilidade de se abalar quando você ficar sem dinheiro é zero. Ah, muito legal, muito legal. Você sabe que semanas atrás a gente estava discutindo aqui para o novo processo de seleção. Aqui a gente tem uma faculdade de empreendedorismo chamada Link e os critérios que as pessoas deveriam ter para fazer o vestibular, né? E eu coloco muito à vontade e eu falei assim, a gente precisa trazer gente de bem, não gente de bem em termos de integridade e honestidade, porque isso para mim é inegociável e é o ponto obrigatório. Obrigação. Mas gente que trata a vida com prazer, gente que trata a vida bem, gente agradecida. Eu costumo olhar muito para as pessoas, eu vejo pessoas agradecidas e pessoas que reclamam e pedem. Isso é muito comum. É possível ensinar alguém a ser agradecido, na sua opinião, Geraldo? Olha, eu acho que isso aí a gente não tinha que ensinar. As pessoas precisavam despertar o mínimo de humildade de perceber a força que tem a gratidão. As pessoas tinham que exercer isso, nem que fosse por inteligência. Porque quando você agradece, isso te dá uma força. Porque a gratidão tem uma força. Eu aprendi muito cedo, quando eu morava no barraco de chão batido, e tinha um monte de fresta na emenda das tábuas. Então, de manhã, o sol entrava na fresta do barraco, a mamãe fazia a gente levantar, pôr o joelho no chão e agradecer. O privilégio de mais um dia. Eu tinha 5 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje, tá? Ela fazia agradecer. A minha mãe tinha uma coisa que as mães precisam retomar, que são valores que tem uma democracia, que eu chamo de democracia cubana. A mamãe dava pra gente o direito de concordar. Ótimo, ótimo. As mães Meu pai também dava isso. O filho é pequeno, dá para ele o direito de concordar e traz ele para o melhor caminho, porque ele não sabe ainda a direção. Então, minha mãe me dava a direção. E ela disse que o primeiro passo era gratidão. E eu agradecia de manhã. Olha que interessante. Quando eu perdi a minha mãe com 7 anos e meio, eu entendi por que ela fazia tanta questão que a gente agradecesse o dia. Ela quis me explicar na linguagem dela que a minha mãe era uma puta mentora, uma coach, mas ela não sabia ler nem escrever.
ela é uma mentora natural. E aí o que acontece? Ela conseguiu me ensinar o valor do tempo. Eu consegui entender que nós temos um tempo que o tempo acaba. Quando a minha mãe morreu, isso foi de grande valia. Eu entendi que o tempo dela acabou. E que meu tempo agora precisava valer mais, porque meu tempo também ia acabar. Então eu ia fazer jus de cada segundo. Como é que você começa fazendo isso? Agradecendo. Você acabou de ganhar 24 horas. O dia começou, você ganhou 24 horas. Cara, agradece e vai ver o que eu faço nessas 24 horas. Eu vou lapidar meu diamante. Você ganhou um diamante, você vai terceirizar, você vai deixar alguém limpar aquela pedra, você nem sabe a cor do diamante, vai lapidar você. Vai fazer você aquele diamante histórico. É único, não tem outro. Amanhã você pode até ganhar outro, mas esse é único, não dá para repetir. Não tem plano B, não tem segunda chance, não dá para voltar a fita, não tem replay. O seu tempo vai acabar. A hora que acabou, acabou. Mas não foi hoje. Hoje você ganhou um diamante, você pode lapidar ele o dia inteiro. Cara, eu pego as minhas 24 horas e eu faço jus de cada segundo empreendendo. O tempo todo eu procuro saber como é que eu busco para poder beneficiar mais alguém. Ninguém faz nada sozinho, você precisa de time, você precisa de equipe. Então, quando você está empreendendo, pensa nisso. O que é que você pode fazer para beneficiar os outros? A hora que eles sentirem essa confiança, essa sensação de apoio, de parceria, de irmandade, de liderança do bem, eles vão querer ficar perto de você e vão querer produzir com prazer. O ambiente fica leve, fica mais saudável e as pessoas não se cansam, começam a ter paixão pelo ambiente, pelo que faz. E aí você consegue melhorar a sua produtividade. Então, quando eu saio de casa de manhã e eu saio com esse senso de gratidão, eu faço network de manhã no relacionamento dentro de casa. Ali você começa a empreender, ali você começa a conviver, a lidar com as pessoas. Ah, mas a família é difícil. Difícil? São os seus. Você acha que é difícil lidar com os seus e você quer empreender? Olha quantos outros você vai precisar que nem conhece você. Se você não aprender a lidar com quem está debaixo do seu teto, por que você acha que você vai conquistar o outro? Gente, vender é uma conquista. Você precisa conquistar a primeira pessoa, você precisa poder vender você. Depois que a pessoa compra você, não dá para, você não perde mais. Só que você quer vender o produto. Quando ela compra só o produto, ela troca pela primeira oferta que ela achar. Quando ela compra você, você é insubstituível. Você é único. Não tem outro lugar que tem outro você. Ela volta lá. É mesmo. Muito legal. Hoje você é o dono de uma empresa de 50 milhões de reais de faturamento ou mais. Tem diversas pessoas trabalhando junto com você. Quais são as características aos seus olhos que um líder deve ter? Mãe. Característica de mãe. Um líder natural, eu acho que o líder precisa ter essa natureza materna. Um líder tem que estar preocupado com o time como família. Ninguém cuida de uma família melhor do que uma mãe de verdade. Então, seja a mãe do seu time. E na hora da disciplina, seja o pai. Carinho com disciplina. Nós precisamos dar o carinho para que você entenda o valor da disciplina. Então, na minha empresa, nós praticamos isso. As pessoas são tratadas com carinho de mãe e disciplina militar. A disciplina é necessária, mas o carinho é de mãe. Quando você dá para as pessoas o carinho, para não ter problema para não ter problema de perder o carinho, ele se torna disciplinado. Isso acontece com qualquer animal que você dá carinho. Qualquer passarinho, a hora que ele perceber que pode confiar em você, que vai sentar no seu dedo e você não vai machucá-lo, ele vem comer na sua mão. Então, ou seja, você precisa passar essa sensação de segurança como líder e dar carinho para as pessoas, dar sensação de segurança, fazer com que as pessoas se sintam à vontade e aprendam a confiar em você. E para isso basta você ser de verdade. Você desperta o poder que ele tem de produtividade a hora que você consegue despertar dele um sorriso. Como é que você tira um sorriso dele? Sorri você primeiro. Dá bom dia para ele. Trata ele com carinho. Seja você a referência. Seja você o exemplo. A hora que você se torna um líder exemplar daquilo que você gostaria de ver ou de ser tratado ou de ver no outro, você começa na hora a melhorar a produtividade daquilo que você se propôs a fazer. E você começa a ser um líder admirado. Um líder admirado produz mais e melhora mais o ambiente do que qualquer líder que se impõe. Ah, você paga X, eu pago mais. Eu não pago mais, mas as pessoas comigo ganham mais. Por quê? Porque é ele que ganha, não sou eu que pago. Ele trabalha para ele. Ah, que legal. Que você consegue fazer isso, é muito importante. Você consegue transformar essas pessoas que estão procurando o empreendedorismo em começar a empreender no CNPJ que está. Você não precisa mudar de CNPJ para começar a empreender. Você precisa mudar de atitude, de comportamento. É ali que você treina o empreendedorismo sem passivo.
Porque o CNPJ não é seu, mas o propósito tem que ser seu. A atitude tem que ser sua. Como que você incentiva esse senso de dono, Geraldo? Porque eu acho que isso é a dúvida que grandes empresários têm. Puxa, eu estou vendo meu executivo aqui, meu funcionário, meu colaborador, esse cara aqui trabalha das 9 às 6, derruba a caneta, vai embora, a empresa é só uma parte que ele chama até de chata da vida, muitas vezes. Como é que você estimula o senso de dono nesse cara? Olha, em primeiro lugar, você sendo o exemplo. Você tem uma empresa, não importa o tamanho, seja você o exemplo. Você precisa ser o primeiro que chega. Você precisa ser transparente e dizer para ele o seguinte, dar valor para ele no que eles falam de igualdade, para entender que é igual, que você não é mais inteligente que ele. Fortaleça a autoestima dessa pessoa e comece a motivar ele a querer o seu lugar. Mas não é querer para te derrubar, é querer crescer o tanto quanto. É ele perceber que o que você ensinou para ele, você vai lá e parabeniza ele que ele está fazendo melhor que você. Motive esse cara. E esse cara vai começar a ter prazer naquilo que faz e prazer em caminhar com você. Aí ele começa a produzir mais. A hora que ele começar a produzir mais, você vai melhorar o seu resultado. Cara, agora é a pulo do gato. Você melhorou o seu resultado, deixa ele levar um pedaço. Deixa ele ganhar. Perfeito, perfeito. Agora que história é essa? Aí ele vai perceber que ele é empreendedor, que ele não está mais trabalhando para você. Agora ele trabalha para ele. Aí ele vai somar mais ainda. Você deixa ele ganhar mais um pouquinho. Vai chegar uma hora, cara, que ele vai não estar nem aí com você. Ele vai assumir aquilo como dele, e aí você vai perceber que outras pessoas vão usar aquilo como referência de exemplo. E aí, quando você tem uma empresa que tem a maioria da equipe, que está com você um tempão, e que todo mundo tem uma condução boa, tem um endereço para ir, porque tem onde morar, tem uma condição melhor socialmente falando, e aí esse cara que está entrando agora fala, aqui funciona, hein? Quanto tempo esse cara está aqui? O que ele era? Ele era ajudante. O que ele é agora? Então você precisa ser de verdade. Não adianta você ter uma empresa e dizer para o cara que ele vai ter chance de crescer. Se você tem lá um cara que estava na faxina 10 anos atrás, estudou, fez colégio, se formou e foi arrumar um emprego fora. Você não deixou o cara crescer? O cara ficou lá 10 anos no mesmo lugar? Você não deu oportunidade? Tem um caso ou outro? Tem. Mas deixa a porta destrancada. Se o cara quiser, deixa ele empurrar. Deixa ele ganhar, deixa ele subir. O cara, eu tenho um faxineiro que está comigo há 10 anos. Então, mas ele ganha 2,5 salários. É porque ele gosta daquilo, mas ele ganha mais do que a média. Porque ele trabalha para ele. Ele faz como ninguém. Gente, não adianta você só ter discurso. Você precisa ser o exemplo. Você precisa ter no seu time gente que você mostra que aquele cara conseguiu, aquela mulher conseguiu. Por que você não conseguiria? Outra coisa que você precisa prestar atenção, e eu dou muito exemplo da minha empresa, das mulheres. A maior parte do meu quadro é mulher. As mulheres são mais dedicadas, mais fiéis, mais tatuadas, mais mãe. Então elas cuidam melhor daquilo que se propõe a fazer. Empreendedoras nada, porque elas são cuidadoras. E eu uso elas para que as pessoas percebam o seguinte, não, vocês acham que a mulher é sexo frágil? Onde ela está? Por que você não poderia? Então, gente, começa a usar essa referência de quem tem o poder de influenciar a mulher, mas tem a humildade de não usar o poder que tem. Ela continua cuidando, mesmo você se achando líder, ela continua te servindo, que no fundo, o líder é ela, mas ela continua servindo você. Ela continua sendo a pessoa que tem poder de dar a vida, e nem por isso ela deixa de dar a vida ao seu dispor. Então, começa a usar exemplos da sensibilidade feminina para também fortalecer as pessoas, para que as pessoas percebam que essa grandeza da mulher pode ser posta na prática por qualquer um de nós. Você copiar de todo mundo a parte boa, e eu copio das mulheres a parte boa, o poder de influenciar, o poder de cuidar, o carinho, o amor que ela tem pelas pessoas, a dedicação, a fidelidade, a tatuagem. Em vez de elas vestirem camisa, elas se tatuam. E quando você dá qualquer diferencinha e deixa ela ganhar, aí ela se torna empreendedora na sua empresa. Copie esses bons exemplos e comece a usar isso para motivar as pessoas, para eles perceberem que eles também podem. Mas não fica dizendo para a pessoa que ele não pode. Pode. Você não estudou? Eu falo para o meu pessoal aqui da limpeza. Gente, você está estudando? Você precisa estudar, tá? Porque você tem condição de crescer, tá? Você é muito bom. O cara fala, Geraldo, eu entrei de volta na escola. Esse cara vai. Gente, o segredo é querer. E a nossa obrigação como líder é não só motivar, mas ser o exemplo e mostrar para essas pessoas que ele pode. Essas pessoas têm conteúdo positivo aqui dentro. Faz ele olhar para dentro dele e perceber que a força está dentro dele.
É ele que decide o destino dele, é ele que busca o propósito dele. Incentiva essa pessoa a querer melhorar a escola do filho. Incentiva essa pessoa a querer trocar o carro ou a querer ter uma condução própria. Incentiva essa pessoa a querer ter uma casa. E incentiva essa pessoa a querer crescer onde ela está, junto com você. Como é que você faz isso? Mostrando para ela que você já tem exemplos com você que já está acontecendo. Eu tenho um time, a maioria do meu time é mulher, mas a maioria quase todo o meu comando também é de mulher, mas a maioria está comigo há mais de 15 anos e não tenho nenhum que ganha salário mínimo, tá? Pô. Olha, que bom. Ah, Geraldo... e um detalhe, por que eles ganham mais? Porque eu pago mais? Não, eu não tenho dinheiro mais que ninguém. Eu não pago mais, é eles que ganham mais. Eles não trabalham para mim, trabalham para eles. Então não é eu que pago mais, é eles que produzem mais. Gente, não tem pobreza, eu aprendi muito cedo, tá? Que não tem pobreza ou dificuldade que resista 14 horas de produtividade. Não importa onde você 100%. Tá. Ah, mas eu não posso 100%. ficar lá 8 horas porque a CLT não permite. Ei, eu não estou falando de CLT, eu estou falando de empreendedorismo. Empreendedorismo é quando você vai para casa pensando, ninguém proíbe você de pensar. É quando Perfeito. Você volta, faz o trajeto de casa para o trabalho, já tentando ver onde é que tem um gatilho para você melhorar o que você fez ontem. Como é que você melhora a sua meta de crescimento humano para que a outra meta material fique pequena? Isso é empreendedorismo. Isso não tem lei que controla, porque não existe lei que controla a sua determinação, o seu propósito. Vai buscar um propósito. Vai fazer diferença para ajudar o outro. A importância do pensamento positivo. Você é um cara que sempre passa imagens positivas e você deixa isso muito claro por onde você passa. Para você isso faz toda a diferença em quem tem sucesso e quem não tem sucesso? Para mim, fez diferença a vida inteira. Eu aprendi a pensar positivo muito cedo, porque é o seguinte, tudo parte de um pensamento. Vamos lá, todos nós que estamos aqui conectados, inclusive gratidão pelo carinho, pela presença de tantas pessoas. Gente, é isso mesmo. Olha, pensa comigo. Qualquer coisa que você for fazer na vida, a partir desse segundo, o que você faz primeiro? Pensa. É isso. Primeira coisa que você faz em tudo que você faz na vida é pensar, gente. Olha isso, tá mais... não precisa ciência para provar isso, não. Isso é o nosso dia a dia. Quando você pensa que pode, você fica mais próximo da possibilidade. Quando você pensa que não pode, cara, essa energia sua funciona dos dois jeitos, tá? Você fica mais próximo da impossibilidade. Então, se é para pensar, pensa positivo. Quando você pensa positivo, você vai estar sempre um passo à frente. Então, gente, eu acredito piamente, eu tenho muita fé. Eu acredito na energia divina, assim, muito. Então, eu entendo o seguinte, Deus não vai sair do cadeirão dele para pôr uma pedra no seu caminho. Se você observou uma pedra no caminho, aquilo deve servir de alguma coisa. Ou é um diamante, ou é um granito de grandeza, número 1, ou é um degrau para você subir, ou, cara, não é obstáculo. Não fique com medo. O medo também é uma ferramenta positiva para te proteger, para você não passar do excesso. E as pessoas estão usando como obstáculo, estão usando para dar ré. Não, o medo é para você ter sensação de segurança para prosseguir, não é para voltar. Então, o pensamento positivo, quando você acredita de verdade, positividade. Eu tenho um livro que chama O Poder da Positividade. O livro só diz o seguinte: o que eu escrevi lá? O que eu pratico? O que é positividade para mim? Extensão da fé. As pessoas falam em fé, ora de manhã, como eu oro, tem um monte de gente que ora, a hora que sai de manhã, chega lá, arriscar o carro dele, acabou a fé. É verdade, é uma fé circunstancial. Cara, por que riscaram o seu carro? Porque agora você vai avaliar, você vai atrasar o seu trajeto, você vai demorar um pouquinho mais. Olha que legal, você acabou de ser salvo. Se você tivesse saído 5 minutos antes, você ia ser atropelado, atropelar, bater ou batido, alguma merda ia dar. Alguma energia acabou de te proteger. Pensa positivo. Por que você acha que justamente naquela hora você teve que atrasar? Agradece. As pessoas estão muito longe da sensibilidade da gratidão. As pessoas agradecem porque ganhou um smartphone. Não, cara, agradece a sua existência. Agradece o que aconteceu na sua volta que não sobrou e te deu prejuízo material. Você teve um prejuízo material? Quando eu quebrei, todas as vezes que eu quebrei, eu agradeci, porque graças a Deus era só o dinheiro. É a única coisa que você repõe e não deixa sequela. Porque quando você ganha de novo, você ganha até mais. E a pessoa que te fechou porta ou que deu alguma merda durante o tempo que você não teve, vão abrir tapete vermelho. Eu acho, vai passar, porque é normal as pessoas terem essa reação quando você quebra. Mas, cara, isso é da natureza humana, não julga, não fica... agora nem falo mais com o cara. Quando eu estava lá embaixo, o cara nem me cumprimentou. Ei, para com isso.
Não fica olhando as fraquezas. Pensa positivo. Pensa no que você pode fazer por quem não fez por você. Pensa no que você pode somar para quem naquela época não teve a sensibilidade de te dar oportunidade. Seja você agora dar oportunidade para ele. Não queira ser vagão, queira ser locomotiva. Sai do lamento e vai para a positividade. Esse pensamento positivo tem o poder não só de reiniciar a sua vida, ele tem o poder de melhorar a sua vida todos os dias, a hora que você levanta. A hora que você dá o primeiro pensamento, já agradecendo e já entendendo que você teve a oportunidade de fazer hoje melhor que ontem. Você pode começar de novo. Então, o pensamento positivo me conduz desde pequenininho. Olha, muito legal mesmo. Do chinelo do lixão para o Fusca, para a Kombi, para o caminhão, para o acidente do caminhão, para a JR Diesel. Que conquista ocupa mais espaço no seu coração de você falar, puxa, essa aqui tem um valor que o processo disso eu levo comigo e vou guardar para sempre? Boa pergunta. Quando nós estávamos na favela, estavam os irmãos, meus irmãos, todo mundo na mesma favela, todo mundo morando, todo mundo, como eu, perdi minha mãe, eu sou o mais novo de 8 irmãos, mas tinha uma coisa que as empresas buscam hoje e que, no meu ponto de vista, começa na família, começa na base. União. Nós éramos unidos. Um cuidava do outro, porque a gente só tinha nós. Um cuidava do outro. Um dividia o pão com o outro. Um trazia manteiga para ajudar, para somar no pão que o outro conseguiu comprar. Então, ou seja, equipe, time, família, a base. Então, E aí o tempo foi passando e graças a essa união, essa conexão que eles chamam de time, nós começamos a construir isso dentro da família. Então, o que mais hoje eu olho e falo, puxa vida, né? Da falta da minha mãe na favela até chegar aqui, o que mais me orgulha hoje? A família. Nós somos todos conectados, todos próximos, todos cuidamos uns dos outros e somos todos vivos, todos amigos, todos parceiros e todos apaixonados uns pelos outros. E não é apaixonado que manda e-mail, não. A gente se vê sagradamente todo mês, tá? Os 8 irmãos, nós temos uma família de 150 pessoas, que sou meu cunhado, sobrinho, filho, neto. Nós temos 150 pessoas, 150 pessoas amigos, e nós não temos nenhum coitadinho na família. Olha. Todo mundo encaminhado, todo mundo amigo, e todo mundo com a sensação de segurança que fome ele não vai passar. Porque nós temos uma família, um cuida do outro. A possibilidade de alguém na minha família passar fome é zero. Porque ninguém... E não precisa levar o dinheiro. Só a sensação de segurança que o meu time tem, que isso não vai acontecer com ele, porque alguém vai cuidar dele, isso é o suficiente para nos dar força para nós ganharmos dinheiro. Então, esse é o maior legado que eu tenho. Agora, com relação ao tamanho da empresa, olha, cara, isso é tão relativo. É verdade. Catar latinha e ter a maior empresa de reciclagem. A JR é a maior empresa de reciclagem automotiva de ônibus e caminhão da América Latina. O maior revendedor de peça usada para caminhão da América Latina. Mas é reciclado. Então, a comparação que eu faço é o seguinte. Eu catava latinha, é um reciclado. Tá certo? Agora, nós temos a maior empresa de reciclagem de ônibus e caminhão. Então, você imagina um ônibus articulado sendo desmontado. Tá certo? Olha o tamanho daquilo. Perfeito. Inclusive, as empresas entregam aqui andando, porque nem no guincho aquilo anda, de tão grande que é. Então, eles vêm andando, entregam aqui para eu reciclar, para eu desmontar e vender peça, tá certo? Perfeito. Aí a comparação que eu falo quando se fala de negócio, de empreendedorismo, eu comparo a latinha que eu pegava no lixão, que lá mesmo eu comia, lá eu ficava o dia inteiro lá e eu catava latinha. A diferença para mim entre catar aquelas latinhas e no final do dia ter um monte de reciclado e hoje, no final do dia, ter uma fila de ônibus de caminhão para desmontar, você sabe qual a comparação que eu faço do meu ponto de vista? O que mudou? O tamanho da lata. Olha só, que bonito. É isso mesmo. Só. Eu sou a mesma pessoa, o mesmo prazer e os meus valores são muito maiores, são muito mais fortes, muito mais fortalecidos e está na base da família. Então, o maior prazer... Ontem minhas irmãs vieram 2 irmãs me visitar. Eu parei tudo, sentei com elas ali no chão, num banquinho ali, nós vamos conversar fiada a história nossa de 30 anos atrás. Nossa! Ah, mas tem reunião. O filho, você tem uma agenda, reunião, vai ter um rasga a agenda e faz outra, porque enquanto as minhas irmãs estiverem aqui, eu vou ficar com elas. Então, cara, família, os meus valores estão na base. E para mim, a base de tudo é a família. Então, você precisa estar conectado. Cara, não terceirize a sua família. Não ache que ela é difícil. A ela tem gente complicada, então seja você o descomplicador. Comece a empreender dentro de casa.
E você vai ver o tamanho do empreendedor que você vai ser. Não é o tamanho da sua conta bancária, é o tamanho do empreendedorismo. Porque todos nós somos essenciais. O cara que fornece a seringa, a vacina, então. E o cara que conseguiu, de manhã, se servir um café ou ajudar você a dividir um pão. Todo mundo é essencial. Nós somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros. Então, não é o tamanho da sua empresa, é o tamanho da sua pessoa. Quem é você? Olha para dentro. Você sabe quem você é? Qual que é o seu propósito? O que você veio fazer aqui? Você vai empreender em função do quê? É para construir o quê para quem? É para beneficiar quem além de você? Gente, nós precisamos rever os nossos valores para nós iniciarmos um novo normal melhor do que nós passamos. Essa quarentena acabando, essa fase dessa crise acabando, porque ela vai acabar, nós precisamos estar melhor do que nós entramos. Nossa equipe, eu, minha família, já estamos não só melhor como pessoa, nós estamos melhor também nos negócios, mas acima de tudo melhor como pessoa. É uma oportunidade que está acontecendo agora no empreendedorismo, de nós nos matricularmos numa universidade. Vocês não estão aqui numa escola de empreendedorismo? Nós não estamos numa escola de empreendedorismo. Perfeito. Então, vamos aproveitar esta fase que nós temos que superar, que nós temos que ser resilientes, e nos matricular numa escola da vida que chama Universidade da Vida, que é a chance que tem agora. A matrícula é grátis, vocês podem se inscrever. Se você for rápido e tiver atitude de começar, não deixar para segunda-feira, porque não é regime, é atitude, tá? Tem aula 24 horas. Hoje e fazer a matrícula. Se você se dedicar, você ainda dá tempo de fazer pós em crescimento humano. Aí você vai ser uma pessoa muito melhor na próxima fase. O mundo muda de lugar. O ciclo muda. Ninguém põe fogo no dinheiro. Então, se você crescer como pessoa, você sempre vai estar melhor na próxima fase. Nós vamos entrar num ciclo novo. Está mudando o ciclo. Mas você precisa mudar junto, mudando o jeito de pensar, mudando o comportamento, mudando a atitude, mudando o jeito de se relacionar com as pessoas, valorizando as pessoas, entendendo definitivamente que nós somos semelhantes, iguais e dependentes. Porque se não tiver todo mundo sarado, não vai resolver. Precisa sarar todo mundo. É nessa hora que você precisa lembrar da solidariedade. O quanto é importante o que você pode fazer pelo outro. O empreendedorismo está aí, tá? Ele veio para isso. Para você ser uma pessoa que se movimenta, se dedica, se empenha e vai produzir para fazer diferença para mais pessoas. Isso é empreendedorismo que eu tenho certeza que o Álvaro ensina para você, mas que a hora que você for praticar isso, lembra disso. Você está fazendo para alguém. Então, quando você faz para você, já pensa em quantas pessoas podem se beneficiar com a sua atitude. E aí você vai conseguir ser um grande empreendedor onde você está. Agora, você está no serviço público? Empreenda aí, não precisa sair. Precisa mudar o jeito de pensar. Precisa mudar o comportamento. Você precisa querer ser o cara que cuida. E olha, você falou, você nasceu numa situação privilegiada. Eu tenho uma família que muitos de nós agora, os filhos, já estão nascendo numa situação privilegiada. Claro. O meu filho casou com uma menina chamada Mafê Rufino. Ela é blogueira, essas coisas. Bom, mas o que ela está fazendo que eu estou apoiando? Nós estamos pegando o meu filho, que nasceu numa situação super folgada, ganhou dinheiro cedo, ficou rico cedo e quebrou cedo. Legal. Ela nasceu numa situação de dondoca, de patricinha, de um pai que nasceu numa situação também confortável. Olha só. Então, não sabe nada de nada da vida, tá? E aí eles tiveram que começar de novo. E eu estou usando o exemplo deles para que as pessoas que nasceram na sua situação, na situação deles, perceba que tem muita gente nessa situação, que não tem a situação que você tem hoje, que está precisando, mas não tem humildade para recomeçar, que precisa entender que é eles que precisam cuidar dos pais, não é os pais que precisam cuidar deles. Os pais têm patrimônio, gente, eu não estou falando de dar patrimônio para o pai. Eu estou falando de você dar orgulho para o pai. Do pai perceber que se precisar de você, pode contar. Para você deixar de fumar, para dar exemplo, para entender que a economia começa ali quando você cuida da própria saúde. Para o seu filho perceber que é possível começar de novo com os valores e valorizando as coisas mais simples. Para essa classe enorme que está aí, que nasceu numa situação privilegiada, mas por conta dos movimentos de crise, hoje não estão, para eles entenderem que eles tiveram escola, tiveram uma educação acima da média, mas com muita folga, porque os pais queriam proteger, mas que, acima de tudo, eles precisam ter a responsabilidade de entender que esse país precisa deles e que, para eles fazerem acontecer, eles precisam aceitar recomeçar, eles precisam empreender, eles precisam ter referência, eles precisam fazer o que você está fazendo. Fazer e ainda compartilhar para ensinar mais alguém. Então, eles precisam pegar o seu exemplo, que é jovem, que nasceu numa classe boa,
mas que está voltado em passar para as pessoas aprendizado que faz com que eles empreendam. Porque o empreendedorismo é o berço que possibilita mudar a sua vida, a sua sociedade e o seu país. Então, o que vocês fazem dessa escola, para mim, é uma bênção. Porque nós precisamos aprender a empreender. Nós precisamos aprender que todos nós empreendendo, nós transformamos um país que é abençoado por Deus, mas que tem uma população, parte da população que ainda está na zona de conforto, está acomodado. A hora que nós, através do empreendedorismo, todo mundo começar a se mexer nessa escola que vocês têm, nisso que vocês ensinam, as pessoas começarem a praticar isso de verdade, nós transformamos essa nação muito maior do que ela já é, porque nós não somos terceiro mundo. Isso é coisa que tenta pôr na nossa cabeça. Nós somos top. O brasileiro é muito bom. A hora que ele acreditar nele, ouvir as suas orientações, empreender de verdade, está feita a transformação e nós vamos estar onde nós merecemos, no topo da pirâmide. É isso mesmo, até porque onde a gente nasceu é apenas uma das circunstâncias que formam o indivíduo. Então, vamos em frente. Geraldo, a gente tem um quadro aqui no MBA Fora de Hora que coloca o convidado numa fria. A gente transforma o convidado num CEO de uma empresa que todo mundo conhece. E para você, você é um cara que pensa muito no outro. Você é um cara que põe muita atenção nas pessoas. Esses dias a gente circulou aqui uma pesquisa dizendo as empresas que menos colocavam atenção nos seus clientes. As empresas que tinham menos satisfação dos clientes. Em primeiro lugar, ficaram as operadoras de telefonia. Em segundo lugar, os grandes bancos. Então, vou colocar você de CEO da Vivo, ou da Claro, ou da NET, ou da Sky, que seja. CEO da Vivo, 3 primeiras atitudes. Você assumiu hoje. 3 primeiras atitudes que você teria. Conhecer as pessoas. Primeira coisa que eu queria conhecer é minha família. Você precisa ter uma família. Se você é CEO, você é o pai da família. Você conhece a sua família? Você é pai. Pai é quem convive. Você está convivendo com a família, você conhece os caras que vêm depois de você, porque ali começa a construção da empresa. Ali começa a cultura da empresa. Ali está a célula que vai disseminar de ponta a ponta onde é que você quer chegar. Então, qual que é o primeiro passo? Quantas pessoas você consegue acessar por dia? 10, 30, 40? Online, quantas pessoas você consegue acessar? Pegue essas pessoas e comece a cuidar deles como extensão do que você quer, de você mesmo. Seja você o exemplo e comece a montar a sua família. Seja mãe dessas pessoas. Carinho, com disciplina e comece a buscar com essas pessoas um propósito. Ninguém é CEO de lugar nenhum sem ter um propósito de se tornar o melhor naquilo que faz. E como ninguém faz nada sozinho, você precisa do time. E o time começa na base, na sensação de aglutinar e formar uma família. Então, se eu sou o CEO da Vivo, a primeira coisa que eu faria é recolher todos os próximos e todos que eu tivesse alcance para me conhecer. E eu queria conhecê-los também. Olhando no olho, falando, não, é o projeto, o processo, o gráfico. Não, a pessoa. Eu primeiro ia querer conhecer. Porque as pessoas não estão lá por acaso. O diretor que está do lado dele já é bom. Ele já estudou em Harvard. Ele já sabe. Mas ele vai lidar com você. Você conhece ele? Nós somos emocionais. Eu ia me aproximar do time e trazer o time para mim. A primeira coisa que eu ia conquistar como CEO da Vivo era o time. Primeira coisa, time. Mais 2. A primeira coisa, o time. Depois, eu ia fazer com que ele se tornasse sócios, donos. Mentalidade de dono. Para ter orgulho daquilo que nós íamos construir a partir dali. Terceira coisa. Nós íamos conseguir o resultado e eu ia deixar que eles participassem do resultado. Tá certo. Perfeito. Geraldo, olha, eu quero agradecer demais pelo teu tempo, pelas suas palavras. Eu acho que se eu pudesse escolher uma palavra para colocar aqui na tua vida, a minha palavra seria a de um alquimista. O alquimista é famoso por transformar a pedra em ouro. E você, na verdade, é verdade. E você é um transformador, que começou com um transformador de latas, continua na reciclagem, transformando aquilo que pode aparentemente não ser útil para um e ser muito útil para o outro ao atingir uma outra natureza de atividade, mas isso é matéria física. O papel que você vem exercendo aqui, disponibilizando seu tempo, ensinando, falando, tendo esse canal de Instagram aqui, é o de transformar vidas. Eu desejo para você que Deus continue sempre te iluminando, que você possa vibrar nessa frequência, transformando a vida de muitos, porque o exemplo arrebata e exemplo você tem de sobra.
Muito obrigado. Deixa eu te dar um exemplo que as pessoas podem acompanhar, que isso eu tenho muito orgulho, muito prazer, porque eu tenho 3 filhos, mas um está na rede social, chama Arthur Rufino. Esse cara é o CEO de um dos nossos negócios. Esse cara é gigante. Esse cara se tornou empreendedor, veio trabalhar comigo em 15 anos. Então, se quer saber se a minha receita de filosofia de vida, de construir família e de fazer com que a família continue nos negócios e continue empreendendo, procure Arthur Rufino, que vocês vão saber quem é um cara que foi criado comigo, nasceu comigo, que virou gerador de oportunidades, que é empresário, mas não deixou de ser filho, querido, de dar selinho, de ser família, de ser o meu bebê. Então, ou seja, não perdeu a referência. Ele cresceu e não perdeu a referência. Exemplo de família e de bom exemplo, que é o melhor legado que nós podemos deixar, já que é só isso que nós vamos levar. Muito legal. As portas da Link do Além da Facu estão abertas e a hora que passar tudo isso, vem tomar um café com a gente aqui. Você está mais que convidado. Cara, vai ser um prazer. Sintam-se abraçados. Um abraço grande, Geraldo. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, querido.